estamos numa série que são 50 dias de uma vida frutífera e alguns de nós têm se encontrado nos grupos pequenos, alguns de nós têm estado com outras pessoas, mas eu quero vos encorajar ainda a se poderem encontrar. Nós estamos também aqui com vários grupos aqui na terça-feira à noite, tem sido muito interessante o caminho que temos feito para descobrir algumas coisas que a Palavra de Deus nos tem ensinado ao longo dos anos e acho que tem sido realmente desafiante. E espero também que ainda estejas a tempo de poderes te juntar e também daqui a um mês, se Deus permitir, vamos estar a fazer o nosso retiro, no dia 10, uma oportunidade também para nós fazermos vermos a nossa vida, e nós e Deus, e podemos realmente fazermos uma análise de algumas áreas da nossa vida. Mas eu acredito que Deus também vai trazer, certamente pela sua palavra, vai trazer cura à nossa vida e vai trazer transformação. Amém? Amém. Ok, alguns amém por aqui. Aqueles que não dizem amém podem ainda ir alimentando a minha cabeça, está vendo? Então hoje estamos aí no nosso quinto estudo, que é livre para escolher. Hoje vamos falar acerca da vontade, não é? Nós temos falado acerca das várias áreas do ser humano e como tudo que nós somos afeta a nossa saúde, não é? Falamos acerca do nosso espírito, a importância de termos contas curtas com Deus. Falamos acerca da nossa alma, começamos há 3 semanas, falamos das emoções, a importância das nossas emoções, e as emoções sendo parte daquilo que nós realmente, basicamente acreditamos, e a importância de nós trabalharmos a questão do perdão e da depressão, foi o tema da semana passada, que foi muito interessante. Hoje vamos falar acerca da vontade. Da vontade, né? Como vocês sabem, Deus criou o ser humano com uma condição chamada escolhas. Tu podes escolher, chama-se isto livre-arbítrio. Ou seja, a capacidade de nós podermos escolher. Por isso é que Adão e Eva, quando foi criado no Jardim do Éden, foi-lhe dado uma condição semelhante à de Deus, uma imagem de Deus, é a possibilidade de escolha. E ele podia escolher. Porquê? Porque quem não pode escolher não ama. Então, se eles tinham que amar, eles tinham que saber o que não era não amar. E por isso, essa é verdadeiramente o grande tema de hoje. A escolha que nós podemos fazer na nossa vida. E o facto de feliz, ou alguns dizem infelizmente, podermos ter a livre vontade para poder escolher. Eu acho que a liberdade é sempre uma coisa boa. Se naturalmente estamos bem. Não é? Quantos estiveram cá no 25 de Abril em Portugal? E alguns poucos daqui, na nossa sala alguns poucos. Mas o 25 de Abril foi um tempo memorável na minha mente. Aos 9 anos de idade, ao sair de casa, ao ver paredes pintadas, ao ver gritos e tudo assim, eu disse, isto é outro mundo. Porque quem viveu antes do 25 de Abril sabia o que era a repressão, sabia o que era, nós não podemos falar, nós estamos já em casa, no final do tempo televisivo, no qual havia o hino nacional, e nós éramos obrigados a ficar em pé, pôr a mão no peito. Porquê? Porque alguém poderia estar por ali a ver-nos. Imaginem o clima que havia naquela altura. Isso era sinal dos tempos, não é? Sinal de uma repressão. E também eu sempre costumo dizer, não é? Pessoas às vezes são forçadas até em relacionamentos ou o que quer que seja, mas ninguém força ninguém a amar. O amor é uma escolha. É escolha, não é? E também eu penso que esta foi uma das dádivas de Deus para nós. E eu gostava de hoje usar 2 imagens, 2 histórias da Bíblia que falam acerca desta possibilidade de nós escolhermos. E já agora, que eu estou a ver um livro, isto não está num livro, está bem? E que é história, vamos ver se alguém descobre quem é que são estas pessoas, estas personagens. Okay? Aí em cima, pessoal, ajudem-me aí em cima, por favor. Ok, obrigado. Sansão, ok. E Gideão, exatamente. Gideão e Sansão foram quase contemporâneos. Quer dizer, havia alguns anos de diferença, mas viveram na mesma época de Israel, na época de juízes. Os dois foram juízes, aquilo estava a malhar, supostamente a malhar o trigo. Essa não tinha ideia, não estava a malhar, mas pronto, poderia ser.
Mas essa é a ideia de Sansão do lado esquerdo e Gideão do lado esquerdo, dois juízes que nasceram em tempos difíceis para Israel. No entanto, ouviram a chamada de Deus e viram o agir de Deus nas suas vidas, mas curiosamente tiveram histórias bem diferentes. E o que mais me choca nas histórias deles verdadeiramente foi a liberdade para escolher. Gideão foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel dos julgos opressores dos midianitas. Era o membro mais novo de uma família pobre da tribo de Manassés. E quando Deus o chamou já em idade adulta, após ter posto Deus à prova, porque queria saber se realmente ele era o chamado por ser de uma família pobre e ser o mais novo da casa, depois ele decidiu abraçar o que Deus tinha para ele. E com 300 homens, ele venceu uma multidão de 135 mil midianitas. Terminou julgando Israel como juiz, mas no final da sua vida, o povo lhe disse que reinasse sobre eles. E ele responde assim: sobre vós não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Um homem que tinha pouco, escolhido tarde na vida, que tinha muitos fatores negativos, mas que no final termina como termina. E Sansão? Sansão muito diferente. A sua concepção é um milagre. Um milagre divino de uma família piedosa, que era estéril. E daquele clamor nasceu Sansão. Ele foi escolhido, foi chamado já no ventre da sua mãe para ser o libertador de Israel. Foi conhecido pela sua força extraordinária. E namora-se por alguém que não tem a mesma fé, uma e outra vez, não é? Como aquela música, uma e outra vez. E coabita com ela, vai ter com prostitutas, e finalmente apaixona-se por uma mulher e compromete assim a fidelidade a Deus. Após descobrirem a sua força, porque ele meteu o pé na poça, não é? E ele foi capturado, levado pelos filisteus e tornado escravo. E no final, a nossa mensagem, falaremos no final da sua vida. Então, várias coisas que eu acho que a Bíblia nos traz a nós e também dessas histórias. O primeiro delas é: reconhece o poder das tuas escolhas. Tudo o que o homem semear, isso se fará. E Deus diz: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Possivelmente um dos maiores erros de muita gente é não reconhecerem a consequência das suas escolhas e como ela pode influenciar o seu presente e o seu futuro. Vivemos num mundo mergulhado em vícios e escravatura. O livro fala acerca disso, vou fazer só um pequeno resumo de alguns dados que lá vêm. Nos Estados Unidos, a cada 50 segundos, não é um minuto, a cada 50 segundos morre uma pessoa devido a abuso de drogas, álcool e tabaco. Por cada pessoa que morre, 500 sofrem de problemas de saúde. Na Europa e nos Estados Unidos, a segunda causa de morte é a obesidade, logo depois do tabaco. Em cada 4 pesquisas na internet, uma está ligada à pornografia. O dom que Deus nos deu de intimidade sexual foi afetado claramente. Crianças a partir dos 11 anos estão viciadas em jogos online de casino, dívidas, problemas de saúde mental, colapso familiar. É um comum nos jogadores a longo prazo. Ou seja, ninguém pode fazer escolhas más e permanecer impune. E claro, aí seria importante tu e eu analisarmos a nossa vida, quais são os nossos hábitos. O que ocupa a nossa mente? Achamos que podemos ver o que queremos no ecrã e isso não vai corromper a nossa mente? Existe algum vício que tu estás a lutar? Como podemos esperar que os nossos filhos valorizem a igreja se nós faltamos tanto à igreja?
Há pessoas que gastam tanto e entram em muitas dívidas facilmente, porque parece fácil entrar em dívidas. O plano é depois pagá-las. Há pessoas que ficam fiadores de alguém comprometendo o sustento da sua casa. Então, são escolhas que tu e eu temos que fazer. Então nós temos que pensar como é que tudo isto está a afetar a nossa vida, como é que essas escolhas vão afetar a nossa vida e comprometer o nosso futuro. Perceber como é que este processo de pensamentos, eu desenho muito bem, não é? Já perceberam, não é? Pensamentos, ações e hábitos acontecem, não é? Como é que os nossos pensamentos, aquilo que nós vamos pensando e magicando aqui cá dentro, e depois começamos a agir e agindo várias vezes, começamos a criar hábitos na nossa vida, e como é que esses hábitos vão determinar o nosso futuro, o nosso destino. Eu conheço tantas histórias de pessoas que decidiram simplesmente ficar como fiadores de dívidas grandes e comprometeram todo o seu futuro para a frente. Tenho um amigo meu que há mais de 20 anos está a pagar uma dívida que não é dele. Uma dívida que leva quase metade do salário que ele tem. Então nós temos que perceber que as nossas ações têm consequências. Os nossos hábitos têm consequências. Gideão foi alguém que soube derrubar ídolos. E Sansão foi alguém que soube namorar os ídolos. E por causa disso, terminou como terminou. Vamos falar um pouco mais à frente. São as escolhas mais qualquer outra coisa que muitas vezes vai determinar o nosso futuro. Uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá, Agnes Goncha, nasceu em 28 de agosto de 1910, na Macedónia, filha de pais albaneses, numa família de 3 filhos, sendo 2 moças e um rapaz. Ela nasceu a 26 de agosto, mas considerava o 27 de agosto o dia em que foi batizada como o seu verdadeiro aniversário. Frequentou uma escola não católica, mas aos 13 anos ouviu um padre jesuíta, missionário ainda, dizer: cada qual em sua vida deve seguir o seu próprio caminho. E aquilo impressionou-a tanto que ela decidiu dar um sentido à sua vida e entregar-se ao serviço dos outros, fazer-se missionária. E nesta idade procurou já o jesuíta para saber como é que poderia fazer isso, e então ele respondeu para que ela aguardasse a voz de Deus no seu tempo. E quando mais à frente, já em missão, lhe perguntaram se aquilo que ela fazia era tão pouco, num lugar de tanta necessidade, se valia a pena. E ela respondeu: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Escolhas. Gideão decidiu derrubar os falsos deuses na casa do seu pai. Sansão decidiu-se agarrar-se aos falsos deuses. Aqueles amores competitivos na sua vida, que comprometeu a sua fidelidade a Deus e anunciou a sua destruição. Então algo que nós precisamos muitas vezes lembrar é que as escolhas que tu fazes hoje vai comprometer o amanhã. E claro, há escolhas que têm mais compromissos, não é? E então tu deves pensar e ponderar muito bem as escolhas que estás a fazer, perceber que elas vão hipotecar a tua vida muitas vezes. E eu fico tão triste que tantas pessoas tão chamadas por Deus, tão escolhidas por Deus, comprometem tanto do seu futuro. A segunda coisa que eu percebo claramente na Escritura e neste texto é vivermos a nossa identidade e a chamada que Deus nos dá. Ambos, Gideão e Sansão, foram chamados por Deus para um propósito. E de certa maneira viveram assim até uma certa idade. Gideão aparentemente foi chamado tardiamente, na sua juventude, enquanto que Sansão foi criado com uma consciência de que ele era especial. Imagina, tu nasceste e dizes: filho, tu és especial. Tu nasceste porque Deus quis que tu nascesses. Não foi a mãe e o pai. Nós também queríamos, mas tu nasceste. E ele cresceu com aquele pensamento da escolha de Deus.
Então, pensarmos que somos escolhidos de Deus é algo que pode verdadeiramente e perceber que temos uma chamada de Deus é algo incrível. A palavra de Deus diz lá em Efésios: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós fomos adotados por Deus, adotados para sermos filhos de Deus. Quando tu pensas isto, não é que Deus, em todo o universo, em milhões de pessoas, olhou para ti porque tu realmente não prestavas e porque eu não presto, não prestava. Deus disse: eu vou-te escolher a ti. É isso que Deus faz. Quer nós gostemos, quer não, a Bíblia fala da predestinação. Por isso aqueles que são menos calvinistas aguentem o que a Bíblia fala. E a Bíblia claramente mostra que Deus nos escolhe. Não é? Porquê? Porque Ele nos ama. E eu acredito profundamente nisto, que Deus nos ama e nos escolhe para sermos filhos. Há uma história de um empresário que, na altura, decidiu investir parte do seu tempo e pensou, na verdade ele ofereceu Bíblias aos seus empregados e leu este versículo, Efésios 1:5, que diz: e nos predestinou para filhos de adoção. Passado um tempo, ele e a esposa decidiram adotar uma criança e foram à procura dela num lar. E quando chegaram, depois de um processo, chegaram a ver aquela criança bonita. Mas descobriram depois que aquela criança era filha de uma prostituta e que tinha tido o vírus da SIDA. E ele pensou para si mesmo: o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Eu tenho filhos criados, tenho filhos que já estão na universidade e estou agora a entrar nesta situação. Mesmo assim, aquele homem acabou de adotar aquela criança. E foi nessa altura que ele percebeu a profundidade deste versículo, que Deus nos predestinou para filhos de adoção. Quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Reparem o tempo verbal. Quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Então, verdadeiramente, é incrível pensarmos nisso. E a palavra lá em João, capítulo 8, que Jesus fala: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e sereis filhos. E podemos ficar na casa. Então, esta é uma coisa incrível, percebermos, tu e eu percebemos que nós somos filhos, não somos mais escravos. Esta consciência de que nós somos filhos e não mais escravos nos pode fazer dar um passo em frente na nossa liberdade, que eu acredito que Deus tem para nós. O terceiro grande princípio que eu acho que consigo ver em Gideão e Sansão é valorizarmos Deus. Porque Gideão conseguiu ultrapassar a sua fraqueza, mas Sansão ficou escravo da sua força. E o destino foi muito diferente, gente. Se vocês pensarem nisto, isto é incrível. Não é? Quando Gideão pensa na vida da sua história, o mais novo, recursos familiares, a sua família era a mais pobre de Manassés, ele sente-se inferiorizado, incapaz de cumprir a chamada de Deus. E daí ele pede ao Senhor que Deus realmente revele que está com ele. Sansão, pelo contrário, sobrevaloriza a sua força. Esquece que ela tinha sido dada para um propósito: ser um libertador. E muitas das suas atitudes são completamente irrefletidas. Deixa-se amarrar por vícios e pecados e acha que pode cumprir a chamada de Deus na sua própria força. E daí ele vir a pecar. Na minha leitura, o seu orgulho pessoal foi maior que o seu temor a Deus. E o que eu digo aí é que o segredo de uma vida de vitória é o nosso foco estar em Deus e não nos nossos recursos. Daí a importância de nós deixarmos Deus crescer em nossa vida para que possamos verdadeiramente ter vitória sobre os nossos gigantes. E valorizar Deus é a chave da mudança. Porquê? Porque independentemente dos teus recursos, daquilo que tu tens ou não tens,
Quando tu valorizas Deus, está no lado da maioria do mais forte. E é isso que eu te quero encorajar nesta manhã, é valorizar Deus. Talvez no presente estejas a passar por tempos em que sentes a fraqueza. Mas é aí que nós somos fortes, diz o apóstolo Paulo. Agora, eu queria entrar num texto um bocado mais pesado, a nível de texto bíblico, mas que eu acho que tem muito a ver com este assunto, que é a ideia de nós resistirmos a desistir, porque Cristo tem a vitória em nós. E vou usar um texto que tantas vezes ouço citado para nos lamentarmos da nossa vida e achar que nós não somos grande coisa. Dizia Paulo, porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero se faço. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E diz ele aqui, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se terminássemos aqui o texto bíblico, o que é que vocês diriam? Estamos tramados. Basicamente é isto. Acabou. Não há nada de bom. Miserável homem que eu sou. O texto termina aqui? Não. Não termina, pai, não. Algumas pessoas chegam aqui e citam sempre isto para dizer eu sou um homem miserável, uma mulher miserável. Começam a lamentar, dizer, isso é um vício que eu tenho, não consigo sair daqui, sempre a ser para torta, mais isto, mais isto, mais isto. Agora, é interessante, parece que não somos livres para escolher, afinal. Mas ele diz uma coisa a seguir, interessante. Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E no capítulo 8, basicamente diz o que é que nós temos em Cristo. Então, no capítulo 8, ele basicamente diz o que é que acontece quando tu estás em Cristo, quando eu estou em Cristo. O que acontece quando tu e eu estamos em Cristo, as escolhas que podemos ter. O que nós podemos fazer. Então, o que é que ele diz? Eu só pude alguns versículos, está bem? No capítulo 8. Nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tu podes andar segundo o Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Pois o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, a promessa de que Deus está a habitar em nós. Isto é incrível. Este poder que nós temos em Cristo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, tu és filho de Deus como eu também. E podemos ser guiados por Deus. Recebestes o Espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai. A escolha é muito grande. Nós somos filhos, logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque se quiser escolher, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tu e eu temos em nós a imagem de Deus e podemos ser tal como Jesus é. E depois eu cito mais o versículo 37 que diz, alguém pode ler para nós, mas... Amém. Somos mais do que vencedores por aqueles que nos amam. Nós temos tudo isto em Cristo. Por isso, tu e eu temos liberdade para escolher. Tu e eu podemos escolher por onde nós queremos andar. Se andamos na carne, se andamos no Espírito. Se fazemos a vontade da carne, se a vontade do Espírito. Nós podemos escolher. E é interessante que o texto bíblico, mais à frente, diz assim, em Romanos, ou melhor, antes, Romanos capítulo 6, ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, alguns estão aqui a dizer, mas isso quer dizer que nós não pecamos? Não é isso que está a dizer aqui. Está a dizer é que o pecado não tem domínio sobre nós. Ou seja, tu és livre para escolher. Tu e eu somos livres para fazermos escolhas na nossa vida, para rompermos fortalezas, rompermos formas de pensar. E depois Paulo explica assim, não sabeis vós que
a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida, para a justiça. O que ele está a dizer basicamente é que tu tens a escolha de oferecer a tua vida a quem tu queres servir. Se a Deus, se ao pecado. Tu podes escolher. Tu podes escolher. Mas graças a Deus, reparem bem o tempo verbal, que tendo sido escravos, servos do pecado, escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Há uma grande mudança. Há uma mudança de identidade, há uma mudança estrutural profunda, que é tu e eu podes escolher a quem queres servir. Tu e eu podes acabar com um ciclo na tua vida e começar de novo. Tu e eu podes ter esperança de que tu não tens que terminar mal a tua vida, porque fizeste escolhas no passado mal. Tu podes terminar bem. E é interessante que isto não é uma mensagem do Novo Testamento. Esta é uma mensagem da Bíblia. Independentemente de como tu estás hoje, tu podes terminar bem. E sabes porquê que eu digo isto? Porque se nós pensarmos em Sansão, aqui está uma imagem que eu esqueci. Ou seja, nós podemos quebrar o poder do pecado em nós. Mas se nós pensarmos em Sansão, pensemos nele. Pensemos nele quando o cego vai para aquele lugar onde havia adoração àquele Deus e onde ele pede, diz o versículo 21, diz assim, 16, 21, os filisteus pegaram em Sansão, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. O libertador, como um burro, um animal, que ali à volta. Eu imagino o pensamento daquele homem. Eu imagino o que ele pensou. Daqueles pensa, quando ele começa a relembrar, eu era suposto para ser isto. Eu era para ser um libertador de Israel. Eu acho que ele começou a ter pensamentos de infância, de tudo e mais alguma coisa. E de repente ali, como um animal de carga, andar ali à volta. E há uma festa, nós sabemos. E a palavra de Deus diz que então clamou ao Senhor. Sansão acreditou que a sua vida podia mudar. Isto é incrível para mim, porque eu estava no final dela. Ele sabia que estava no final dela. Mas ele acreditou que a sua vida podia mudar. E por isso, ele disse, leva-me junto às colunas. E quando ele vai junto às colunas, ele faz um grito a Deus. E o texto termina. Foram mais os que matou na sua morte, os que matou na sua vida. Porquê? Porque Sansão escolheu Deus no final da sua vida. Sansão, no último minuto, no último momento, ele escolheu Deus. E sabes o que é que se mostra? É que na tua vida e na minha vida há um momento em que tu podes escolher a Deus. Não tens que dizer está terminado. A história fechou-se. O ciclo terminou. Tu podes escolher Deus. Tu podes mudar a história porque Deus muda as nossas histórias. E olhando para estas 2 histórias de Sansão e Gideão, eu consigo ver que às vezes não é o que nós temos que nos pode levar a algum lado, mas é o quanto nós nos entregamos a Deus. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus. E a minha oração nesta manhã é que, nesta manhã, tu e eu decidamos escolher Deus. Escolher acreditar que mesmo no último momento, no último sopro, a nossa vida pode ser redimida e a nossa história pode ser novamente abraçada e nós podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não permitamos que pensamentos de mentira venham à nossa cabeça e que digam, não, eu não vou mudar. Não, tu podes mudar e eu posso mudar por causa do Deus que está em nós, o Deus Todo-Poderoso. E agora eu acredito, ao olhar para essas 2 histórias, eu fico realmente tocado porque Deus decide
Deus decide verdadeiramente nos ensinar uma coisa, que o segredo não é da força, o segredo é da fraqueza. O segredo é da rendição, o segredo é da entrega, o segredo é de tu dizeres a Deus, eu preciso de ti, como nós acabamos cantando. E porque se não for assim, tu achas que vais terminar bem, mas não vais terminar bem. Eu gostaria de ter um tempo de oração agora. Se fechássemos os nossos olhos nesta manhã, nós pudéssemos sondar o nosso coração, sondar a nossa alma, perguntar ao Senhor, Senhor, qual é? O que é que eu preciso de entregar nesta manhã? O que é que eu preciso de entregar a Ti? O que é que eu preciso de confiar em Ti? O que é que eu preciso de ver este Deus a agir, este Deus que decide no final da vida de alguém redimir a sua história para que hoje, ao lembrarmos de Sansão, não pensemos na miséria da sua vida, mas consigamos ver pelo menos a nobreza da sua chamada e a nobreza da sua entrega e da sua fé em Deus, e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensarmos. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que está aqui conosco neste lugar, neste dia, neste domingo em que nós celebramos a sua vida em nós, que nós celebramos o seu amor por nós. Este é o Deus que quer continuar a transformar a nossa história, que nos quer continuar a ajudar da nossa fraqueza a sermos fortes, da nossa debilidade a buscarmos força nele e crermos que ele vai muito além de nós. E por isso eu quero nesta manhã te encorajar a entregar-se à área que tu tens na tua vida, que tu queres que Deus seja forte, que tu queres depender dele, que tu queres a sua ajuda, que tu queres verdadeiramente que ele traga libertação à tua vida. Quero te encorajar a dar passos na direção de Deus, passos de obediência, passos de boas escolhas, passos de alinhar-se com Deus e não com a tua vontade, com os teus pensamentos, com as tuas ações, mas com Deus que hoje fala contigo e te encoraja a fazer ajustes em tua vida. Senhor, eu quero nesta manhã, uma vez mais, diante de Ti, colocar a minha vida e entregue a Ti. Dizer que eu quero fazer a Tua vontade. Quero ser o melhor marido possível, o melhor pai possível, o melhor avô possível, o melhor discípulo possível, o melhor pastor possível. Eu quero viver a Tua chamada para mim. E independentemente das circunstâncias que hoje, nesta manhã, eu esteja a enfrentar, independentemente das lutas que eu esteja a ter, Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu posso clamar a Ti. E eu sei que Tu vais redimir a minha história e vais me dar vitória, Senhor. É isso que eu busco nesta manhã para a Tua glória. Eu quero te encorajar esta manhã realmente a seres honesto com Deus, a dar passos com Jesus. Amém. Esta semana nós vamos ter esta lição, que é este tema. A nossa lição eu quero vos encorajar a fazer. Nós também estamos agora a mandar um guião também, que pode ser mais fácil para vocês usarem, fazendo perguntas, mesmo em casa. Se aqueles quiserem estar connosco durante a semana, podemos estar juntos aqui também. Podemos assim também solidificar essa matéria e perceber como é que, de uma forma mais intencional, como é que nós podemos quebrar o ciclo
da mentira e do engano. E basicamente fazer isto, perceber o que é que está a tornar um gatilho em nossa vida, então só um pequeno adoçar a boca, o que é que está, qual é o gatilho na tua vida que leva a pecar, qual é a ação e qual é a recompensa. E quando consegues perceber isso, consegues mudar a tua história e consegues começar uma nova vida e fazer novas coisas. Amém?